Olá, olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal É de História. Continuando com a temática Guerra do Contestado, agora parte 2. Vejam só pessoal, a empresa recebeu uma concessão para construir uma estrada de ferro de São Paulo até Porto Alegre. E ela vai receber como concessão uma área de 15 quilômetros. Aqui como se fossem os trilhos. 15 quilômetros desse lado do trilho e 15 quilômetros desse outro lado, totalizando 30 quilômetros. Nessa área toda, a empresa poderia retirar toda a riqueza ali presente, expulsando poceiros, ervateiros, desarticulando a economia tradicional da região, desagregando os costumes sociais e culturais dos moradores sertanejos. Guerra do Contestado, um forte abraço. É de História. Em 1912, o monge José Maria vai para a região de Curitibanos, em Itaquaruçu, e lá praticamente ele monta lá uma drogaria. E dezenas de pessoas, centenas e até milhares de pessoas vão lá se juntar ao monge José Maria, porque ele estava ali curando, benzendo, rezando, contando histórias, que essas histórias as pessoas ficavam fascinadas com elas. E foi se juntando quase 2.000 pessoas ali em Itaquaruçu. O prefeito de Curitibanos não gostou e pediu que a polícia do estado de Santa Catarina fizesse uma intervenção. A polícia chegando naquela região, o monge disse: nós não queremos briga, vamos sair daqui. Então um grupo acompanhou o monge e foi para uma área do contestado lá em Palmas. E essa região de Palmas pertencia a um certo domínio ao Paraná. Algumas pessoas que ficaram em Itaquaruçu, em 1912, a polícia foi lá, pegou essas pessoas, raspou o cabelo e eles ficaram conhecidos como pelados. Daí, todos os componentes, seguidores do José Maria, raspavam a cabeça, conhecido como pelado. E quem não era pelado eram os peludos, que eram contrários ao grupo de José Maria. Pessoal, agora lá na cidade de Palmas, na região de Irani, eles ficam por lá e eles vão ser atacados pela polícia do Paraná. Nesse ataque, foi no dia 22 de outubro de 1912, policiais do Paraná contra o grupo que seguia o José Maria em Irani. Foram massacrados, morreram muitos. E, inclusive, o líder das tropas da polícia e o José Maria morre ali em Irani. A Batalha de Irani dá início à Guerra do Contestado. Pois bem, antes de morrer, o monge disse que iria ressuscitar, que ele voltaria com o grande exército encantado de São Sebastião e que ele iria lutar junto com as pessoas. Ele era um monge guerreiro. Depois da Batalha de Irani, o movimento vai se espalhar. Se espalhando por toda essa região do contestado, eles vão criando os quadrados santos, as comunidades coletivas distributivas. E milhares de pessoas vão se agregando e vão se formando essas sociedades. 8.000 trabalhadores ficaram desempregados. 8.000 trabalhadores, quando terminou a construção da ferrovia, eles foram dispensados. E não tiveram para onde ir, começaram a se agregar a essas comunidades que estavam seguindo espiritualmente o monge José Maria. Uma miséria, uma pobreza, fome, doença, crimes, muita coisa estava ali acontecendo. E pessoas de todo tipo, sitiantes, ervateiros, poceiros, pequenos proprietários, e muitos maragatos que eram ex-combatentes da Revolução Federalista que tinha acontecido ali na região do Sul. Surgem então várias lideranças nesses quadrados. Em princípio, uma liderança espiritual de crianças, de adolescentes. Essas crianças, elas recebiam revelações do monge e passavam para as pessoas.
Posteriormente, essa liderança de criança espiritual vai ser substituída por uma liderança militar, que o negócio começa a ficar mais guerreiro. Precisava de pessoas e conhecia a tática de guerra de guerrilha para lutar contra o exército e a polícia. Entre esses líderes estão o Adeodato, Bonifácio, o Alemãozinho, os mais famosos líderes militares desse movimento. Com isso, pessoal, vão se organizando, vão se espalhando, criando várias comunidades de Quadrado Santo em vários lugares. E eles também vão praticar algumas violências. Eles vão arrancar trilhos, vão destruir pontes, eles vão incendiar casas, tomar gados para se alimentar. O movimento começa a crescer e crescer muito, mais ou menos 20 mil pessoas que vão se agrupar nesses vários Quadrados Santos em várias cidades. Caraguatá, Canoinhas, Três Barras, Caçador, Campos Novos. Sobre o Exército Brasileiro. Em 1914, o Exército vai para essa região levando 7 mil homens, 7 mil soldados preparados para a guerra. E assume o comando o general Setembrino de Carvalho, ex-combatente lá de Canudos. E ele então vai tentar fazer um acordo com os sertanejos. Ele vai lançar um manifesto aos habitantes da área. Vai propor, olha, se rendam que vamos dar terra e trabalho. Mas depois ele vai fazer um outro manifesto. Se rendam que nós vamos dar trabalho para vocês. Mas não deu certo. As agressões continuam, as brigas continuam e o exército vai fazer um cerco em toda a região, impedindo a entrada de alimentos e de munição. Com isso vai enfraquecendo todos os Quadrados Santos. Aos poucos, muitas pessoas vão saindo desses quadrados, vão se rendendo, vão se entregando ao exército por conta das necessidades que dentro dessas comunidades não tinham como suprir. Muitos velhos, crianças vão se entregando para a força do exército. Vejam só. E começa também o massacre, começa a matar muita gente, começa a invadir essas regiões, queimam muitas casas e o exército vai com toda a sua violência para cima desses sertanejos que eram considerados fora da lei. Quando esse general Setembrino do Exército vai para essa região do Contestado, ele leva também 3 aviões para fazer reconhecimento da área, porque é toda uma área serrana e muita serra. 3 aviões. O primeiro avião, quando vai decolar, ele cai e morre o piloto, chamado Kirk, que vai ser um herói da aviação brasileira. Um outro avião estava estacionado próximo a uma Maria Fumaça e as fagulhas do fogo chegaram até o avião e o avião queimou, porque o avião ele era de madeira e de pano. E o terceiro avião voltou para o Rio de Janeiro. A participação da aviação foi apenas desta forma que eu acabei de falar. Pessoal, a imprensa do Rio de Janeiro divulgava muito essa atuação do Exército Brasileiro. De uma folha falava sobre a Primeira Guerra Mundial, na outra folha falava do Exército Brasileiro atuando lá em Santa Catarina, na região do Contestado. Essa guerra ela era colocada pela imprensa de forma bem pejorativa, uma guerra santa, uma guerra de fanáticos, uma guerra de jagunços, uma guerra de sertanejos. E jornais e revistas do Rio de Janeiro divulgavam os feitos do Exército Brasileiro frente a um povo com pouquíssimas armas e principalmente facão de madeira. O último líder do movimento, chamado Adeodato, ele foi considerado um facínora, foi considerado um assassino, um sanguinário, um matador, um cruel, porque ele expulsou algumas pessoas dos redutos, pessoas que ele considerava traidores. Ele mandou matar muitas pessoas dentro dos redutos também. E esse Adeodato, ele passou a ser indesejado pelos seus próprios companheiros. Pois bem, o exército foi acabar com todos os Quadrados Santos. O exército acabou com todo o movimento. Essas autoridades ali estiveram. Eles mantiveram a ordem republicana, porque eles venceram. Eles promoveram a concentração fundiária. O poder dos coronéis da Guarda Nacional se fortaleceu naquela região. A polícia, o exército, os jagunços, a companhia norte-americana do Percival Farquhar saíram todos vitoriosos. E do outro lado, o povo, marginalizados.
expulsos de suas terras, desempregados, desamparados. Os caboclos, os índios, tiveram que sobreviver de uma forma muito precária. O exército se retira daquela região. O exército teve 7 tentativas para desfazer do contestado. E aí, na 8ª, acabou com todo o movimento. O reduto de Santa Maria, 5.000 casas queimadas, 20 igrejas queimadas, de pessoas degoladas naquela região. Foi um massacre que o exército fez com os sertanejos que estavam ali lutando por seus direitos. A guerra termina em 1916. Até hoje, pessoal, existem várias fontes de águas que foram benzidas por José Maria e que são águas consideradas curativas. Eles vão lá para beber, para curar, para benzer com essas águas que estão lá até hoje. São fontes que tinham cruzes desses beatos. Eles diziam que arrancaram a nossa dignidade e nos deram a morte e o luto. Assim termina a Guerra do Contestado. Uma guerra triste para a história do Brasil. E esta região do Contestado acabou ficando para Santa Catarina. Toda essa região que era rica, muito rica nas questões naturais, foi devastada. Pessoal, assim foi essa guerra, assim é a nossa história. E existem livros e livros contando do olhar do exército e do olhar dos que sofreram. Fica aqui, um forte abraço. É de história. Sou de Santa Catarina,